Eu quero falar aqui nessa tarde sobre o Espírito Santo. E eu quero fazer uma pergunta prática e básica aqui nessa tarde. Quem aqui ama o Espírito Santo? Se você pudesse dar uma nota para o seu relacionamento com o Espírito Santo, e nessa nota deveria levar em consideração vida de oração diária, meditação das Sagradas Escrituras diária e reuniões de adoração pública, isto é, culto. Qual a nota você daria? Responda para você. Nós temos algumas coisas acerca do Espírito Santo a ser colocado na mesa, até mesmo antes de pregar. Para falar do Espírito Santo, eu gostaria de, à guisa de introdução, entender um pouco sobre como cada linha teológica interpreta o Espírito Santo. É impossível para mim falar do Espírito Santo sem falar um pouquinho daquela coisa chata que é a parte teórica. Não dá para falar do Espírito Santo sem usar nem que seja um pouquinho de teologia. Eu peço que você tenha um pouco de paciência nesta hora e você vai perceber que em alguns minutos nós estaremos numa aventura sobrenatural com a presença do Espírito Santo. Nós temos no mundo 3 linhas de teologias que falam do Espírito Santo. Nós temos a teologia católica, nós temos a teologia tradicional, que hoje é conhecida como reformada, e nós temos a teologia pentecostal, que é teologicamente conhecida como teologia continuista. Continuista é o termo que se dá para o grupo de irmãos que acreditam que Atos 2 continua até hoje. Se você acredita que continua, você leva o nome de pentecostal continuista. Nós temos a teologia católica e tradicional. Como os católicos acreditam ser o Espírito Santo? Presta atenção nisso. Primeiro, a Igreja Católica, via catequese, acredita que o Espírito Santo é Deus. Acredita que o Espírito Santo é autogerado. Isto é, ninguém criou o Espírito Santo. Acredita que o Espírito Santo é coparticipante na criação. Não creem que ele é Deus mais ou Deus menos. Presta atenção. No entanto, a Igreja Católica aplica acerca do Espírito Santo bem diferente de nós. Para os católicos, assim como Jesus é o verbo que se fez carne, Maria é o Espírito Santo encarnado. Eles creem que Maria é o Espírito Santo que se fez carne. Por isso que é dado a ela alguns atributos que são do Espírito Santo, como da intercessão, da intimidade, versos e etc. Eles creem que Maria morre, mas é ressuscitada pelo Espírito Santo e ascende ao céu e é coroada. Bom, é assim que eles creem. Como os tradicionais acreditam ser o Espírito Santo? Para os tradicionais, o Espírito Santo é Deus. Para os tradicionais, o Espírito Santo é gerado de si mesmo. Ele é autoexistente. Para os tradicionais, o Espírito Santo não foi criado. O Espírito Santo é coparticipante da criação. O Espírito Santo é Deus igual ao Pai e igual ao Filho. Mas os tradicionais também aplicam um pouco diferente de nós o Espírito Santo. Os tradicionais acreditam que, apesar do Espírito Santo ser Deus, ele não pode ser adorado. Escuta isso. Presta atenção. Para eles, apesar do Espírito Santo ser Deus, ele não pode ser adorado. Eu estava com um amigo meu, professor de teologia, e a gente conversando e brincando no aeroporto. Ele disse assim: Hernani, você sabe que o Espírito Santo não pode ser cultuado. Eu falei: oxe, e por que não? Não pode cantar para o Espírito Santo. Não pode falar: Espírito Santo, seja bem-vindo. Não pode fazer uma reunião de busca do Espírito Santo. Eu falei: eita, me lasquei então. Só o que eu tenho é reunião de batismo com o Espírito Santo.
Por quê? Eu queria entender a mente deles. Por que o Espírito Santo não pode ser adorado? Olha o argumento. Afirma esse meu amigo. Parênteses. Jesus, ao falar do Espírito Santo, disse: quando ele vier, não falará de si mesmo, falará de mim. Isso é verdade. O tradicional acredita que o Espírito Santo não veio para ser cultuado, não veio para ser adorado, e que o Espírito Santo veio para levar a igreja a adorar Jesus. Perceba uma coisa: a teologia tradicional não é uma teologia errada, não é uma teologia incorreta, é uma teologia incompleta. É fato que o Espírito Santo veio para levar a igreja a adorar Jesus. É fato que quando o Espírito Santo está numa igreja, Jesus é plenamente adorado. Mas isso está faltando alguma coisa. Eu olhei para ele e disse: pastor, se a gente não pode cultuar o Espírito Santo, louvar, fazer canções e chamar ele e fazer culto de busca do Espírito Santo, porque Jesus afirmou que o Espírito Santo veio para falar dele, eu disse ao pastor: nós também não podemos adorar Jesus. Se sua vara de medir é o chamado do Espírito Santo, de que o Espírito Santo veio para levar você a cultuar Jesus, então nós também não podemos adorar Jesus. Ele olhou e disse: e por que não? Eu falei: eu vou te dizer. Porque toda adoração que Jesus recebe, ele arremete ao Pai. Ele diz que não veio fazer a sua vontade, veio fazer a vontade do... Ele diz que não veio revelar o seu nome, veio revelar o nome do... Ele diz: Pai, João 17, revelei o teu nome a todos quanto me destes. Jesus está afirmando claramente que ele não veio por ele, ele veio pelo Pai. Da mesma forma que o Espírito Santo não veio por ele, veio pelo Filho. A verdade, meus irmãos, que isso é uma grande besteira, um orgulho doutrinário, como dizem por aí. De acordo com Filipenses capítulo 2, no versículo 6, afirma: ao nome de Jesus é dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Presta atenção: para a glória do Pai. O Pai decidiu que toda adoração feita a seu Filho é para a sua glória. Se você passar a vida inteira adorando Jesus, será para a glória de Deus. Se você adorar a Deus, é para a glória de Deus. Adorar a Cristo é para a glória de Deus. Adorar ao Espírito Santo é para a glória de Deus. O Espírito Santo não é Deus menos e nem Deus mais. Ele é Deus, e ele é tão digno quanto. Esse é um detalhe que nós devemos entender, e eu quero cavucar um pouquinho com você, para entender por que nós, pentecostais, amamos tanto o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, quando vai falar do Espírito Santo, ele vai começar falando aos irmãos de Éfeso. Éfeso capítulo 4, no versículo 6. Pode projetar, por gentileza? O apóstolo Paulo, ele começa falando do Espírito Santo dessa forma, presta atenção. Os irmãos vão se lembrar que Paulo chega em Éfeso depois de Apolo. Ele fica por 3 meses na cidade de Éfeso. E de acordo com Atos capítulo 19, Éfeso compõe o maior avivamento de toda a Bíblia. As pessoas enchem as ruas da cidade para fazer fogueiras gigantescas, para queimar livros de bruxaria, feitiçaria e de idolatria. O avivamento de Éfeso é tão grande quanto o avivamento de Josias, e até parecido. A diferença é que Josias começa com 8 anos, mas as ruas também se enchem para promover reuniões de arrependimento, queimando livros de bruxaria, feitiçaria e idolatria. Quando Paulo vai visitar Éfeso, ele fica por 3 meses na cidade. E o primeiro lugar que ele vai é o centro de panteão de deuses. E Éfeso tinha muitos.
O apóstolo Paulo vê Diana, vê Astarote, vê Zeus, Perseu, vê Apolo, e no meio daquele monte de deuses há um altar sem face, sem ídolo e sem nome. Estava escrito assim: ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo pergunta: do que se trata? Eles dizem: isso aí é o Deus dos judeus, sem face e sem nome. O apóstolo Paulo então decide: esse é o meu caminho. Paulo decide que revelar o único Deus verdadeiro era a sua prioridade, e é através da pregação de quem é Deus que o avivamento vem a Éfeso. Bom, isso faz. Que bom que foi só água, né? Através da revelação de quem é Deus, que a cidade de Éfeso participa de um grande e poderoso avivamento. Agora olha para mim. O capítulo 4 é uma extração de Paulo da divindade. Irmãos, Paulo vai falar um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. E no capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, vamos lá: um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quantos deuses havia em Éfeso? Quantos deuses Paulo revela? Quantos deuses? Um. Por isso que apanhava. Ele está no lugar do maior panteão de deuses da época, e ele começa a sua pregação assim, um só Deus e Pai de todos. Mas ele explica que esse um só Deus e Pai de todos, ele é sobre todos, por todos e em todos. Vamos fazer isso? Sobre todos, por todos e em todos. De novo. Você vai observar que na entrelinha desse texto, aqui nas entrelinhas, está sendo revelado Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Deus sobre todos. Filho, Deus por todos. Espírito Santo, Deus em todos. Mas quando você olha para esse texto, presta atenção. Deus sobre todos, interpessoal. Deus por todos, interpessoal. Deus em todos, pessoal. Você vai perceber que, biblicamente falando, foi dado ao Espírito Santo o ministério da pessoalidade. Quem toca na igreja é o Espírito Santo. Quem converte a igreja é o Espírito Santo. Quem traz arrependimento é o Espírito Santo. Quem traz santidade é o Espírito Santo. Quem traz fruto do Espírito é o Espírito Santo. Quem traz dons espirituais é o Espírito Santo. Quem traz quebrantamento é o Espírito Santo. Quem traz convicções é o Espírito Santo. Quem traz sensibilidade é o Espírito Santo. Quem se enciuma é o Espírito Santo. Quem se ira é o Espírito Santo. Quem se apaga é o Espírito Santo. Mas Paulo vai nos explicar isso sobre mais um texto. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14, nós temos a famosa bênção apostólica. E olha o que Paulo fala acerca do ministério do Espírito Santo. Ele afirma assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Vamos observar esse texto aqui. Qual é o ministério de Jesus aqui nesse texto? Pode falar, irmão. Mais alto. A graça. Vou perguntar, qual é o ministério de Jesus aqui nesse texto? Qual é o ministério do Pai aqui nesse texto? E qual é o ministério do Espírito Santo aqui nesse texto? A palavra comunhão tem 3 significados. Ela vem do grego koinonia, e ela significa, primeiramente, comunhão, mas ela significa intimidade e parceria. Quando nós lemos esse texto, se interpreta ele dessa forma: a comunhão, parceria,
intimidade do Espírito Santo, comunicação do Espírito Santo seja com todos vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte: se você não tiver uma boa comunhão com o Espírito Santo, você não tem comunhão com Deus. A relação sua para com Deus passa pela sua relação com o Espírito Santo. Deus se move até mim através do Espírito Santo. Vou te explicar isso de maneira bem simples. Olha para mim, olha para mim. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Vou repetir. Vou pedir ao irmão do texto bíblico que, mesmo eu falando, dando um delayzinho, é importante colocar o texto. Vou repetir. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Toda vez que a Bíblia vai falar de Jesus concernente salvação, ela menciona que o homem só será salvo através de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 9, afirma sobre Jesus: nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. O texto está dizendo que tudo que é divino está em Jesus Cristo, e que o Pai definiu habitar com toda a sua glória em seu Filho Jesus. Colossenses 1,15 continua dizendo: ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Quer dizer que, para você ver o Pai, você deve olhar para quem? O Filho. 1 de João 2,23 diz dessa forma: quem confessa o Filho, de igual modo tem o Pai. Quem nega o Filho, também não tem o Pai. O segredo da salvação está em quem? Em Jesus. Há um texto na Bíblia que sempre me deixou com pulguinha atrás da orelha, e eu ficava em crise com esse texto. Esse texto é João 1, versículo 18. E João 1,18 diz assim, ó: ninguém jamais viu a Deus. Na versão da tela está assim: Deus nunca foi visto por alguém. Olha para mim, irmão, assembleiano é bom de Bíblia. Sempre foi os melhores. Meu pai, com seus 5 filhos, ele falava, ensinava a gente a decorar a Bíblia, e ele dizia: vamos para a escola bíblica. E na minha época citava-se o texto bíblico no púlpito, e o irmão levantava e lia a referência. Só que meu pai tinha 5, a parada era dura contra os irmãos da igreja. Meu pai citava, um filho dele levantava e citava. No outro texto, outro filho levantava. Os irmãos nunca conseguiam ficar em pé para ler a Bíblia. Então nós aprendemos a decorar a Bíblia. E não é só pregadores que decoravam. Irmãs do círculo de oração, todo mundo decorava a Bíblia. Era uma arte que os irmãos assembleanos tinham. Agora escute o que eu vou te dizer mais uma vez, presta atenção. O texto está dizendo assim: Deus nunca foi visto por alguém. Gente, é possível esse texto? É possível porque está escrito. Mas se você não tomar cuidado, você vai para o Velho Testamento e você vai achar um monte de textos que deixam esse texto incoerente. Por exemplo, o texto diz, e Paulo também diz: Deus jamais foi visto por homem algum. Ele é invisível, espírito imortal, habita numa luz inacessível que o homem jamais viu e nunca verá. Opa! Paulo diz que ninguém viu Deus. O texto diz que ninguém viu Deus. Como é que você explica Isaías 6, versículo 1? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Como é que você explica Ezequiel capítulo 1? Que Ezequiel fala que o trono de Deus tinha rodinha, que andava só para frente e para o lado, e as rodinhas tinham olho dentro e fora, embaixo tinha um rio de cristal, e o seu trono era um trono ambar, e do seu trono saía raios e trovões, e tinha um arco-íris, serafins e querubins. Ele detalha, ele viu Deus.
Daniel chamou ele de ancião de dias, porque o viu. Enoque andou com ele. Moisés viu Deus na fenda da rocha e depois o via face a face. Então chega lá Miriam para Deus, corajosa, e diz assim: Senhor, porque nós também somos profetas. Olha o que Deus fala para Arão e Miriam. Miriam, fala baixinho para ninguém ouvir. Com Moisés eu falo face a face, mas com vocês eu mando recado. Eu ficaria chateado, ficaria nada, eu me daria satisfeito pelo recado. Então Deus tinha costume de conversar com Moisés face a face. Adão andava com Deus. Nós temos relatos na Bíblia. Salomão o viu 3 vezes. Davi o viu, chamou do Senhor da guerra. Muita gente viu. João caiu aos seus pés feito morto. Como é que você lê esse texto? Deus nunca foi visto por alguém. Irmãos, existe um segredo na Bíblia, e o segredo da leitura bíblica. Primeiro, abandone os celulares. Eu vi uma pesquisa essa semana nos Estados Unidos, estava assim a pesquisa. A pesquisa foi feita em 3 anos. Todo mundo que em 3 anos lia a Bíblia de celular ou aplicativo, deixaram de ler Bíblia. Até eu, Bíblia é pesado, deixava de carregar a Bíblia na mochila. Eu deixei de abrir Bíblia dentro de avião, em hotel. Falei, gente, tem um negócio esquisito, eu deixei de ler Bíblia. Voltei a carregar a Bíblia, voltei a ler a Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia se chamar de sua, a do celular não é sua. O que você vai deixar como legado para seus netos e filhos? Um celular ou uma Bíblia? O que você dá quando você evangeliza? Um celular ou uma Bíblia? Tenha a sua Bíblia. Agora escute isso, preste muita atenção no que eu estou falando. Quando você entende, você vai perceber que a revelação bíblica está nas entrelinhas. Talvez você poderia passar 1000 vezes nesse texto e não prestaria atenção nele. Deus jamais foi visto por alguém. Está a resposta: o Filho unigênito que o revelou. Agora não se esqueça desse texto que nós estamos lendo aqui. Deus jamais foi visto por alguém. Não esqueça dele, ok? Fique com ele na sua mente, porque nós vamos em João capítulo 14 no versículo 7. Porque Filipe agora tem a crise do testemunho de Jeová. Sabe como é que é a crise do testemunho de Jeová? Creio que Deus é poderoso e Jesus é quase poderoso. Jesus é pequenininho. E olha o que Jesus fala para Filipe: se vós conhecesses a mim, também conheceria meu Pai. Olha o texto. E já desde agora o conheceis e tendes. Mas como? Quando você entende, presta atenção. Nós compreendemos, são um só Deus em 3 personalidades distintas. O Pai tem seus próprios atributos, o Filho tem seus próprios atributos e o Espírito Santo tem seus próprios atributos. Mas quando você olha, é isso que Jesus está falando para Filipe. Aí você pensa que Filipe entendeu. Eu entendi. A única maneira de ver o Pai é olhando para Jesus. Hebreus 1:1 afirma: no passado Deus falou de várias maneiras através de seus servos, os profetas. Hoje fala através do Filho. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Se não olhar para Jesus, se não pregar Jesus, não haverá salvação. O povo agora canta e não fala de Jesus. Eles ficam e cantam, e é o nome, e o nome, e o nome dele, e o nome, e termina a música e não fala o nome. O segredo está no nome, irmão. É o nome que expulsa demônio, é o nome que cura, é o nome que salva, é o nome que batiza com o Espírito Santo. É um romantismo absurdo, carnal, que não tem Jesus. Dá uma adaptada. Dá uma adaptada. Mas o nome de Jesus tem que ser dito. O nome que o Espírito Santo revela é o nome de Jesus. Precisa ser mencionado.
não é pensar que fala. Olha aí no carnaval, você vê só as matérias. A Alcione lá hoje disse, baixou uma entidade aqui, fala o nome da entidade sem medo. A outra lá fala o nome da entidade sem medo. O outro lá canta e fala o nome do monte de Ogum e de Exu. O crente não fala o nome de Jesus. Que é isso, gente? Que evangelho de Cristo é esse que não tem Cristo? Olha para mim, vou repetir para você não esquecer. Jesus mostra Deus. Quem que tomou café com Abraão? Quem que esteve com Moisés? Quem que esteve nas visões? Quem que esteve com os profetas? Quem lutou as batalhas de Davi? Lá estava Jesus. E se Adão não tivesse caído, nós estaríamos com Jesus ainda hoje, lá no jardim. Então olha para mim, pra você não esquecer. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Toda vez que vai falar de Jesus, ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio buscar e salvar aqueles que haviam perdidos. Ele veio para os doentes. O ministério de Jesus é para alcançar o perdido. Ele é a revelação de Deus para o mundo. O Espírito Santo não. Segura essa bomba aí. O Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. Deus se revela ao mundo em seu Filho, e Deus se revela à igreja através de seu Santo Espírito. Jesus disse isso para a samaritana, é em espírito e em verdade. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Isso significa que se eu não tenho uma boa comunhão com o Espírito Santo, eu não tenho comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus passa pela minha comunhão com o Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta bem simples. Quem aqui ama a Deus? Verbaliza, por favor. Agora olha para mim. Irmãos, se amar a Deus fosse tão simples e comum quanto pensamos, quanto verbalizamos, não haveria uma maldição para quem não ama. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16 e 22, quem não ama o Senhor seja maldito. Para que uma maldição se é tão fácil amar? Não haveria 4 mandamentos dos 10 mandamentos que levam você a entender o que é amar a Deus. E não haveria um mandamento no Sermão do Monte que nos ensina a amar a Deus de todo o coração. Se amar a Deus fosse simples, não precisaria da ajuda do Espírito Santo. Olha para mim, o nosso problema é que nós identificamos amor sobre nossa vista. Para nós, amar é genérico. A gente ama a casa, amo minha casa. A gente ama o carro, amo o meu carro. Quando não fala, adoro, né? Adoro. A gente ama cachorro. Eu amo cachorro. Eu tenho uma cachorrinha que se chama Meg. Não é bem minha, é da minha filha. Mas amo. Eu amo tanto cachorro, amo cachorro de rua, amo cachorro de casa. Eu amo caramelo, eu amo fiapo de manga. Eu amo cachorro de tudo que é tipo. Olhando cachorro, eu estou amando cachorro. Sou apaixonado nos bichinhos. Mas não dorme comigo. Não chamo de filho. Não lambe minha boca. Não chamo, vem aqui, filhinha. Vamos agora aqui, ó. Há um teste que o Espírito Santo me deu para você entender o tipo de amor que você tem. E mesmo que você não queira, você cai nele. Você quer ver? Quem aqui tem cachorrinho? Ou cachorrinha? Levanta. Quem tem pet? Levanta a mão quem tem pet. Quem é pai de pet? Quem não mente? Porque você fala que é, agora baixou a mão, né?
Olha para mim aqui, presta atenção. Imagina que você tem um vizinho pedante, um vizinho com som muito alto, um vizinho cheirador de cocaína, fumador de maconha, um vizinho endemoniado, que fica com o som ligado até 3 da manhã. Você está orando para esse vizinho mudar ou para Deus te levar para outro lugar? É aquele vizinho que você fala, Senhor, o Senhor ama todo mundo, mas deixa eu odiar esse. E de repente a sua cachorrinha ou cachorrinho corre para a casa do vizinho e fica lá uns minutos. Daqui um pouco a casa do vizinho pega fogo. E você tem que escolher quem salvar, o vizinho ou o cachorro. Eu disse que é impossível fugir desse teste. Vamos saber, vamos lá. Se é Jesus, quem que ele salvaria? Responda, igreja. Quem acha que é o vizinho, levanta a mão. Quem acha que é o cachorro, levanta a mão. Não quero nem ver. Ih, rapaz. Ó, você entendeu agora que tipo de amor você tem? Não é um amor bíblico ou puro. Olhe bem para mim. Presta atenção, irmãos, nenhum crente pode de si mesmo produzir amor por Deus. E eu vou te mostrar isso. Jeremias disse que é uma doença no nosso coração, incurável. Nosso amor é corrompido. Ninguém pode amar a Deus de sua própria inteireza, de seus próprios meios. Como que nós podemos ter certeza se o amor que nós sentimos pelo Senhor é um amor puro, já que Paulo afirma que quem não ama o Senhor é maldito? Romanos capítulo 5, no versículo 5, vai nos ensinar isso. Eu vou esperar uns minutinhos para ler junto com você. E o texto diz dessa forma: e a esperança não traz confusão. Olha que poderoso. Porquanto o amor de Deus está derramado. A palavra derramado, direcionada ao Espírito Santo, só tem 3 vezes na Bíblia. Uma em Zacarias, quando diz que ele derramou sobre nós o Espírito de oração. Outra em Joel, que diz que ele iria derramar sobre nós o Espírito Santo. E a outra está aqui nesse texto. Diz aqui, ó: ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. Olha para mim, só tem como amar a Deus através de um relacionamento com o Espírito Santo. Se você não aciona o Espírito Santo diariamente, se você não vai ao Espírito Santo diariamente, se você não medita nas Sagradas Escrituras diariamente, se você não tem uma vida de oração, não há relacionamento entre você e o Espírito Santo. Você leu comigo vários textos que mostram que o Espírito Santo está na terra para se relacionar. Tiago usa o seguinte termo: o Espírito Santo anseia por vós. A palavra anseia é, ele te quer mais do que você o quer. Ou seja, eu entendo que quando o Espírito Santo derrame meu coração amor de Deus, ele tem uma via de 2 mãos. De acordo com Gálatas capítulo 4, versículo 6, esse texto de Gálatas 4 e 6 é muito poderoso. Deus, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho em nossos corações, que clama Abba Pai. Sabe o que o texto está dizendo? Que eu só entendo que Deus me ama por uma obra do Espírito Santo. Então, quando eu sou e tenho comunhão com o Espírito Santo, eu entendo o quanto sou amado por Deus e o quanto eu tenho que amá-lo. O Espírito Santo foi enviado em meu coração para entender que Deus é um bom Pai. Ele não é igual aos pais da terra. E também para entender que eu tenho que amar profundamente o Espírito Santo.
até ter uma comunhão com o Espírito Santo, você não sabe se o seu amor por Deus é puro. Talvez não é, porque se fosse, você teria comunhão com o Espírito Santo. Ai, pastor, mas eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou fazendo não sei o que, eu estou orando. Ai, essa geração dos iPads, iPhone, Netflix, Prime, essa geração de Instagram, essa geração de WhatsApp, Snapchat, essa geração de PlayStation, essa geração de Xbox, só vai provar uma coisa, que a falta de comunhão com o Espírito Santo nunca foi por falta de tempo. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5. O budista 10 vezes por dia, o seixonoísta 18. E o cristão? Tirando o judeu, esse povo tem deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo e o tratamos como se estivesse morto. Irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Você consegue se lembrar dos tempos em que sua comunhão com o Espírito Santo era boa? Deixa eu te contar um negócio, presta atenção nisso. Olha bem para mim. Os irmãos se lembram do apóstolo Pedro em João 13, depois João 15? João 13 nós temos a ceia. Jesus para a ceia. E ele olha para aqueles 12 e diz, um de vocês vai me trair. Aí começa uma ladainha dos discípulos. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Deve ser eu. Ô, irmão, vou te falar um negócio, eu fico chateado com isso. Já imagina minha esposa ter um sonho. Amor, eu tive um sonho horrível, eu sonhei que eu estava sendo traída. Você imagina eu olhar para ela e falar assim, amor, sou eu? Eu já perderia todos os dentes da boca. Ela iria olhar para mim e dizia, me diga você, ué. Você não tem certeza se você me ama, não? Como é que os discípulos olharam para Jesus e falaram, eu vou te trair? Oxi, fala você, ué. Você não ama, não? Tem dúvida? Mas de repente levantou um, fez o peitinho de pombo. Senhor, quem foi? Por ti darei minha vida. Jesus só fez assim, ó. Agora Pedro, gente, eu até entendo que Pedro realmente estava disposto a dar a vida. No Getsemane ele arranca a espada e vai para cima. Ele não mentiu não. Mas o que acontece com Pedro depois? Que ele decai desse amor por Jesus. Será que foi ele ver um Jesus nu, espancado, fraco, fragilizado, carregando a via crucis rumo à caveira? E aquilo enfraqueceu sua fé, e ele perdeu o fervor espiritual? Nós não sabemos. A verdade é que Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que ele vai atrás, Pedro. Quando ele olha, Pedro está lá numa taberna, chateado, triste, jogando tigrinho, deprimido, Pedro. Jesus, tem gente que diz que Jesus foi atrás de Pedro porque era amor, foi restaurar Pedro. Claro, não foi nada. Jesus foi atrás de Pedro cobrar uma dívida. Que dívida? A que ele prometeu. Ele prometeu morrer por Jesus. Jesus já começa, sabe como? Pedro, tu me amas? Bom, essa palavra tu me amas, os irmãos sabem. Amor humano é eros, é filéus, é suna e dese, mas amor de Deus é ágape. E amor ágape significa amor sacrificial. Ele prometeu na ceia a dar um amor sacrificial. Ele disse, eu morro. Então ele falou, é um amor sacrificial. Jesus vem e usa essas palavras para Pedro.
Pedro, agapimi. Sabe o que significa isso? Você vai morrer por mim, Pedro. Viu? Jesus veio cobrar a dívida. Pedro não responde agapimi. Ele deveria responder agapau. Senhor, eu vou morrer por você. Ele responde, Senhor, fileus-me. Que significa, eu gosto. Mas Jesus não perguntou isso. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, fileus-me, eu gosto de você. Mas Jesus insiste, Pedro, agapimi. Pedro, Senhor, filezinho, filezinho. No final, Jesus muda e ele volta a dizer, tá bom, Pedro, fileus-me. A Bíblia afirma que Pedro percebeu que não amava o Senhor de verdade e saiu triste. Gente, o homem caminhou com Jesus, recebeu profecias da chave do reino, a ele foi dado a importância de pastorear a igreja e não sabia se amava o Senhor. A gente não cultua quase nada, a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não tem comunhão com o Espírito Santo e diz, ai como amo o Senhor. É só você ver o rumo que nós estamos tomando. João Batista disse, arrependei-vos. Jesus disse, arrependei-vos. Os apóstolos disseram, arrependei-vos. A igreja moderna diz, não julgueis. Amor. Se o irmão diz que não pode pregar arrependimento, que ofende as pessoas, pois eu te digo, deixa que ofenda. Elas passam a vida ofendendo a Deus. Deus ofende a mente para alcançar o coração. Deixa que se ofenda. Essa igreja tem mais de 100 anos ofendendo o pecado. Ela não chegou aqui, ó. Você acha que a Assembleia de Deus chegou aqui por causa de teólogo, cabeção? Chegou aqui por causa das irmãs em círculo de oração, de gente evangelizando na rua, meu irmão. Não é neguinho num lugar ali ditando o que temos que fazer ou não. Antigamente quem era professor de instituto era pastor. Hoje eles pegam os melhores alunos, põem como professor, e agora tem um rapazinho lá me ensinando a abrir igreja sem abrir nenhuma. Nós estamos falando de amor de Deus, irmão. Se eu estava pregando a igreja, tempo desse atrás, a irmã foi para casa e escreveu na rede social dela, depois do culto, domingo à noite, Senhor, fala comigo. Ai, mãe, eu fiquei 2 semanas preparando o sermão, preguei o sermão com tanta alegria, e a irmã vai lá e escreve, fala comigo, Senhor. Imagina como eu me senti. Aí eu fiquei tão nervoso que eu fui no comentário da irmã. Serva minha. Eu não tenho Facebook. Vai orar. A irmã ficou possessa. Pôs um monte de emoji de brava, cuspindo fogo. E eu pus um embaixo dos emojis dela. Assim. Aí outro diz, mas pastor, eu queria uma igreja para eu me sentir bem. Eu disse, vai para o shopping. Não, mas pastor, é que tem muito hipócrita aqui. Eu falei, irmão, tem lugar para mais um. Eu sou das antigas, irmão. Eu sou do montinho, do gravetinho pegando fogo. Tu acha que eu sou do quê? Eu nasci do fogo, meu irmão. Eu nasci de culto e doutrina, terça-feira com porta fechada. Eu já fui disciplinado pelo meu pai porque saí para jogar bola na hora da escola bíblica. Tá doido? Meu pai dava ordem para os diáconos beliscar a gente se cochilasse no culto. Existe um clamor, olha para mim, um clamor espiritual. Vamos lá, o avivamento de Josias, ruas cheias de gente se arrependendo, fogueiras de livros de feitiçaria. O avivamento de Éfeso, ruas cheias de fogueiras de gente se arrependendo. O avivamento de Wesley em Londres, ruas cheias de fogueiras de lixos sendo queimados. O avivamento de Rus, o avivamento de Jerusalém. Há um clamor no meu coração dizendo que o Espírito Santo vai descer, lágrimas vão rolar, crianças serão profetas. Tem alguém aqui comigo?
que o avivamento que nós vamos viver é maior que o avivamento de Josias, é maior que Atos 2, é maior que Atos 19, é maior que o avivamento de Wesley, de Finney, de Moody, de Roberts, é o maior de todos, nada se compara, pois está escrito na palavra de Deus, que ainda resta para nós, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo está prestes a fazer uma coisa nova. Mas deixa eu te falar, nós estamos vivendo dias que o Espírito Santo não vai avivar mais crente frio, não. Deixa eu te falar, coração de pedra não pega fogo. Você está percebendo isso? Quem é sujo está se sujando mais. Quem é frio está ficando mais frio ainda. Mas eu olho aqui de cima, eu vejo uma obra do Espírito em tantos irmãos. Irmãos, eu estava com meu filho em Macaé, no Rio de Janeiro. No meio da mensagem, eu me lembrei, Atos 10, 44. Veja, das 4 vezes que o Espírito Santo desceu em Atos, 3 vezes foi com o apóstolo Pedro, 1 foi com Paulo. Das 3 vezes que Pedro pregou, o Espírito Santo desceu no meio da mensagem. Hoje as pregações aí tem que ser de 20 minutos. O Espírito Santo, não precisa pregar, o mover já está aqui. Mas Atos 10, 44 disse, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. A palavra. Sabe, Amós, o profeta Amós, ele fala de uma estação muito poderosa. Joel fala do derramamento do Espírito Santo. Abacuque fala de um grande avivamento. E Amós fala de um derramar de fome e sede do Espírito Santo nos últimos dias. Fome e sede dessa palavra poderosa. Sabe o que aconteceu em Macaé? No meio da mensagem entrou algumas dezenas de crianças, orando em línguas, e se jogaram no chão. Eu pensei, bom, essas crianças é de alguma salinha aí. Mas não era. Segura essa bomba aí. O pastor veio a mim e falou, pastor Hernandes, você viu aquelas crianças que entraram na igreja? Eu falei, eu vi. São da onde? Ele falou, não são da igreja. Eu falei, peraí, tem criança de 5, de 7, de 6 anos. Como é que não são da igreja? Ele falou, não são. Mas são da onde? Essas crianças, pastor, estava tendo do lado da igreja uma pizzaria e uma festa de crianças. Então um garotinho de 7 anos subiu o escorrega. Quando ele foi descer, o Espírito Santo batizou ele lá em cima. Quando ele desce, todas as crianças na piscina de bolinha já estavam batizadas com o Espírito Santo. Então elas, por sua própria vontade, saem correndo e entram na igreja, e os pais vêm correndo atrás. Quando os pais vêm correndo atrás, eles se jogam entregando sua alma e sua vida a Jesus. Eu estava pregando no Peru, uma garotinha de 4 anos saiu do meio do povo e parou do meu lado e começou orando em línguas. Eu não tenho dom de interpretação, queria ter, mas não tenho. Então eu fiquei esperando alguém se levantar e interpretar. Ninguém se levantou. Então levantou um homem russo enorme. Veio a sua esposa peruana. A mulher olhou para mim e disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu perguntei para ela, ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Então como é que ele quer aceitar Jesus, irmã? É porque tudo que o Senhor pregou, essa menina está falando em russo para ele. É feito Atos 2, como ouvimos falar na nossa própria língua. Irmão, entenda uma coisa que eu estou te falando. Ou a igreja evangélica brasileira vive um avivamento nos próximos tempos, ou vai viver um sepultamento. Em 1986, Morris Cerulli estava pregando em Porto Alegre e profetiza, essa nação Deus reservou para os últimos dias.
Em 1989, Billy Graham estava em Amsterdã e ele começa a orar por várias bandeiras. De repente ele pega a bandeira do Brasil e ele diz: essa nação, o Espírito me diz que essa será uma poderosa nação para o último grande avivamento. Em 1911, em Los Angeles, tinha junto com o irmão William Seymour uma profetisa chamada Maria Ether, respeitada até hoje. Maria Ether chama o irmão Seymour e diz o seguinte: irmão Seymour, o Espírito Santo acabou de falar comigo que daqui 100 e poucos anos o Senhor vai fazer de novo o que está fazendo aqui. Vai ser um sobrenatural avivamento e vai durar até o retorno de Cristo. Escuta, o Espírito Santo arrebatou Enoque, o Espírito Santo arrebatou Moisés, o Espírito Santo arrebatou Elias, o Espírito Santo glorificou e arrebatou Jesus, e é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Nós estamos prestes a viver o maior avivamento da história, um avivamento que vai levar os santos à glória. Tem alguém aqui comigo? Eu estou vendo uma obra do Espírito dentro de lares. Tem crianças que vão nascer batizadas com o Espírito Santo, como João Batista, Jesus, Samuel, Sansão e outros. Tem crianças que vão para a escola e vão ter que voltar porque estarão batizadas com o Espírito Santo. Tem um fogo já queimando, igreja. Sabe, deixe-me te dizer, o avivamento é a única bala de prata que Deus tem contra a apostasia. Por que a única? Porque não precisa de outra. No lugar de frieza desce o fogo, no lugar de idolatria desce o fogo, no lugar de mundanismo desce fogo. Em todo lugar onde tinha desvio, foi o fogo que limpou. Vamos lá! Ore em línguas por uns 3 minutos. Ore alto e ore forte, de amor ao Espírito Santo. Só aqueles que o fogo está queimando em seu coração, como Jeremias disse: tem um fogo queimando em meu peito. Como os discípulos disseram, queimava o nosso peito por suas palavras. Há um fogo queimando aqui agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus não enche boca vazia. Vamos lá, meus irmãos. Tem uma coisa poderosa acontecendo. Tem uma coisa sobrenatural acontecendo. Vamos lá. Eu quero ouvir esse som. O som de Atos 2. Vai fundo, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Seja cheio, seja cheio, seja renovado, seja renovado. Mais, 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 mais. Sai do seu lugar, fique em pé. Adore, cumprimente o Espírito Santo em línguas. Oh, eu estou vendo corações em chamas aqui. Eu estou vendo gente aqui que vai ressuscitar mortos. Eu vejo aqui um avivamento nascendo nesse lugar. Esse é o ano que sua família será salva. Levanta a sua voz, irmãos do avivamento. Enche-me até transbordar, derrama sua glória
Cante o mais alto que você puder. Derrama. Mistura línguas com adoração. Cante o mais alto que você puder. Enche-me. Enche-me. Avivamento. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Há um fogo indo na sua casa agora, meu irmão. Vai fundo, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Grite isso, desespera. Se desespera por isso. Mais alto, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Oh! Oh! Enche. Até transbordar. Derrama sua. Agora repete. Enche-me, Deus. Tá queimando? Tá queimando. Enche-me, Deus. Xareca talaba, sondorocote dalaba. Tem um fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga isso. Tem um fogo. Tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Cante essa fala de Jeremias aí. Tem um fogo. Tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Oh, o Espírito Santo está nesse lugar. Oh, Espírito Santo, eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Agora levanta as mãos. Você vai cantar isso o mais alto que você puder. Tem um fogo cerrado em meu peito. Tem um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho. Tem fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Agora levanta a mão e ora em línguas por 1 minuto. Vamos, 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 igreja de avivamento. Igreja cheia do poder do Espírito Santo. Aqui há um povo que ama ser pentecostal, que crê na continuidade dos dons, que crê nas línguas, que crê em profecia e crê na palavra de Deus. Então abra a boca para ele encher. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, Vamos! aviva outra vez, acende
batiza com fogo. Me batiza. Grite, se desespere. Mais alto, mais forte, e me batiza.